Daniel 1, versículo 1, vai dizer assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Sitiar é você ficar em volta ali, não deixar que nada que entre nem saia. Então ele veio, o rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Você pode olhar para o seu irmão e falar para ele o seguinte: parece o fim, mas é o começo da sua história. Senhor Deus, Pai amado, fala conosco nessa hora, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente para ouvir a Tua palavra, para entendermos a Tua palavra e para sairmos daqui, Senhor Deus, renovados por Tua palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Aqui em Daniel 1, você talvez já tenha lido, já tenha ouvido muito falar sobre Daniel e sobre esta passagem em que o povo, na verdade, ficou cativo nas mãos de Nabucodonosor e cativo na Babilônia. Mas isso não veio por acaso. Isso não veio de uma hora para outra. As coisas não aconteceram assim, sem o povo saber. Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas, e as pessoas falam: não, João, aconteceu de uma hora para outra, mas não foi bem assim. Deus avisou. Talvez na sua vida não esteja acontecendo algumas coisas agora, porque foi agora. Quanto tempo, sabe, talvez Deus esteja avisando algumas coisas. E é assim que Deus faz com nossas vidas, né? Ele vai falando assim: olha, anda por aqui, anda desse jeito, para de andar desse jeito, faz algo. Então, quando chega nessa situação do capítulo 1, versículo 1, em que o povo é sitiado por Nabucodonosor, era uma palavra que já estava escrita, que já estava encomendada, porque Jeremias passou mais de 20 anos, quase 23 anos, falando e pregando e falando para o povo se voltar ao Senhor, porque se não voltasse, sabe, o povo ia ser tomado, ia ser levado cativo, o povo ia sofrer as consequências. E não foi, como eu falei, 1 ano, 2 anos, foram vários anos, o profeta pregando, o profeta falando. Deus, ele não mede esforços para falar conosco, né? Tem gente que pensa que Deus me deixou e eu caí. Não, Deus usa todas as possibilidades para ter uma conversa contigo e comigo, para falar: olha, é desse jeito que eu quero, faz assim. E às vezes somos nós que vamos adiando, sabe, a nossa vida com Deus, adiando o que nós temos que fazer verdadeiramente, e nós vamos falando assim: não, quando for mês que vem eu vou me firmar, quando for ano que vem eu vou começar a frequentar a igreja legal, quando for, sabe, daqui a 1 ano e meio eu vou começar a jejuar. Não, Deus quer que nós façamos agora, que nós busquemos a presença dEle agora, mas Ele nunca vai te deixar abandonado, nunca vai te deixar abandonada, sabe? E eu coloquei que parece o fim, porque quando chega nessa situação, parece que acabou tudo. Quantas vezes na sua vida pareceu o fim para algumas coisas? Quantas vezes na sua vida uma porta se fechou? E todas as vezes que uma porta se fecha, que algo se acaba, que algo morre na nossa vida, parece o fim. Mas você já reparou que sempre foi um novo recomeço para nossas vidas? É assim que Deus tem agido nas nossas vidas, e é assim que Deus continuará agindo. Não acabou para você, tem um recomeço para a sua vida. Tem um recomeço para a nossa história. Pode até parecer o fim, mas Deus tem um novo começo para a nossa trajetória com Ele. Aqui parecia o fim para muitas pessoas. Parecia o fim para Daniel. Daniel, um jovem que chega nesse lugar
como prisioneiro, um jovem que chega nesse lugar, talvez pensando que os seus sonhos iriam acabar. E se nós fôssemos entrar na vida de Daniel, na cabeça de Daniel, talvez quando ele foi pego lá e falou assim, não, Daniel, você também é mais um que vai. Porque algumas pessoas ficaram. Mas o rei fala, não, separa alguns que tenham uma inteligência maior, separa alguns que eu possa usar aqui no palácio. Daniel é um deles. Parecia o fim para Daniel, assim como parecia o fim para os amigos de Daniel, né? Ananias, Misael, Azarias. Parecia o fim também para esses amigos de Daniel. Parecia o fim também para toda a população, porque além de Daniel, além dos amigos de Daniel, tinha toda uma população que estava sendo levada cativa também. Daniel e os amigos dele estavam separados para servir o rei no palácio, mas tinha toda uma população que ia viver ali cativa. E parecia o fim também para esta população, para esse pessoal que viu os sonhos sendo acabados, viu as casas sendo destruídas, viram tudo se acabando. Parece o fim. Muitas vezes na nossa vida, algo que acontece nas nossas vidas, parece o fim. Nós chegamos em algumas situações, nós falamos assim, acabou para mim, eu não quero mais nada, eu não quero saber de mais nada, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como vou agir. E talvez essa cena que estava acontecendo aqui no livro de Daniel, nessa história, esta era a cena que estava acontecendo. E olhando para Daniel, olhando para os amigos de Daniel, olhando para toda a situação aqui, entra um personagem que você vai falar assim, mas para esse não é o fim, para esse tá tudo bem. Entra um personagem chamado Nabucodonosor, era o pivô de tudo isso aqui. Mas quem era Nabucodonosor? Era o rei da Babilônia. E se você for pensar em Babilônia, Babilônia é lugar de confusão. Babilônia é lugar de adoração a outros deuses. Babilônia é lugar onde, sabe, o povo de Deus não poderia estar, não deveria estar, mas se encontravam naquele lugar. Nabucodonosor, ele era, e ele representava tudo que a Babilônia representava. Porque como esse homem era reconhecido, como as pessoas viam esse homem, que trazia o medo, que trazia, sabe, essa aparência de que tudo se acabou na vida dessas pessoas. Como era esse homem? Esse homem era reconhecido como um Deus, um rei cruel, era reconhecido como aquele que adorava outros deuses, era reconhecido como alguém que matava as pessoas. Ele tinha essa visão, e as pessoas viam Nabucodonosor desse jeito. As pessoas olhavam para Nabucodonosor, esse povo aqui olhava para Nabucodonosor e falava assim, é o meu fim, acabou para mim. Mas o que acontece aqui? Deus está tratando o povo. Deus está falando com o povo, está tratando o povo, mas ao mesmo tempo, Deus está tratando Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, Deus usa o povo, usa Daniel, usa os amigos de Daniel para tratar Nabucodonosor. Nabucodonosor, aos olhos do povo, era tudo isso que eu falei para você. Rei cruel, adorador de outros deuses, assassino, tirano, escravizador. Mas quem era Nabucodonosor
aos olhos de Deus. Nabucodonosor, aos olhos de Deus, é chamado de meu servo. Jeremias 25:9 vai dizer assim: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. É difícil de entender, é difícil de imaginar. Aos olhos do povo, é o cruel, é o adorador de outros deuses, é o assassino, é o tirano, é o escravizador. Aos olhos de Deus, meu servo. Meu amado, aos olhos do mundo, é mais um que não tem jeito. Talvez aos olhos do mundo, olhando para você, é mais um que não muda. É mais um que não sai da prostituição. É mais um que não sai da adoração de outros deuses. É mais um que não tem jeito, sabe? Que continua no mesmo pecado. É mais um que, sabe, as pessoas têm lutado para tirar e têm continuado, sabe, no erro, no caminho errado. Mas aos olhos de Deus, você já é chamado de meu servo. Talvez você olhe para o seu cônjuge, o seu esposo, ou sua esposa, fala assim, mas eu já chamei, não vem. Eu já convidei, não vem. Eu já, sabe, fiz algo, não acontece. Você olha para o seu filho e fala assim, está no meio das drogas, está passando por situações, está vivendo isso, está vivendo aquilo, sabe, não quer saber nada de Deus. Eu já fiz de tudo, sabe, é uma pessoa que é ruim, é uma pessoa que está fazendo maldade, sabe, está entrando por caminhos que não tem que entrar. Isso é aos seus olhos, aos olhos do Senhor, Ele está falando, isso é meu servo. É meu servo, na hora certa eu vou usar. Na hora certa eu vou lá. Sabe, quem olhava para Paulo? Perseguidor da igreja. Aquele que matava. Aquele que ia lá, sabe, procurando as pessoas. Aquele que estava, quando mataram Estevão, ele estava lá e depositaram as roupas de Estevão nos pés dele. E ele consentiu tudo aquilo ali. Aos olhos do povo, aos olhos da igreja, quem é Paulo? Matador, aquele que não tem como estar no meio de nós, aquele que não tem, sabe, condição nenhuma para pregar a palavra de Deus. Aos olhos de Deus, ele é meu missionário, ele é aquele que vai à frente, ele é aquele que vai levar a palavra, ele é aquele que está separado por mim. Então, aos olhos do Senhor, sabe, tem pessoas que Ele já está separando na tua família, meu irmão. Tem pessoas que Ele está separando na tua casa e você não consegue entender. Ah, mas essa pessoa está desse jeito, ou está agindo assim. Está no controle de Deus. Deus já separou os dele, você crê nisso? Deus já separou os dele. Tem pessoas que estão hoje perdidas, mas Deus tem chamado e tem falado assim, meu servo. Talvez hoje Deus está lembrando o nome do seu esposo e falando, meu servo. O nome da sua esposa e falando, meu servo, minha serva. O nome dos seus filhos, cada um, falando, meus servos. Porque Deus age assim nas nossas vidas. Aos olhos do Pai, Ele te enxerga como servo. E Ele está disposto a ir até o limite para que você sirva e o adore. Qual é o seu limite? Qual o limite que Deus pode impor na tua vida? Tem pessoas que precisam passar por algumas coisas. Aqui, Daniel chegou no limite dele, no limite de ser jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abidnego chegou no limite da vida deles, que foram jogados na fornalha. O povo chegou no limite da vida deles, que ficaram mais de 70 anos aqui em cativeiro.
Deus levou até o limite, não sei qual o limite que Deus está impondo na tua vida, meu irmão, mas Ele não vai impor nada que você não consiga suportar. Mas o que Ele quer fazer? Trabalhar na sua vida, porque Ele quer algo mais de você. Ele quer algo mais de mim, de você. E aqui, olhando para os limites, Deus começa também a impor limites para Nabucodonosor, porque o nosso Deus é um Deus que olha para todas as pessoas, é um Deus que não faz acepção de pessoas, e quando Deus está tratando o povo dele aqui, Ele resolve também tratar Nabucodonosor. E aqui no capítulo 2, Nabucodonosor tem o seu primeiro sonho. E qual é o sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor sonha com a estátua. E essa estátua, ela é meio que estranha, porque a estátua, ela tem cabeça de ouro, ela tem peito de bronze, ela tem perna de ferro, ela tem pés de barro e ferro misturado. Deus dá um primeiro sonho a Nabucodonosor, tratando a vida de Nabucodonosor, e Nabucodonosor não entende. Nabucodonosor chama Daniel para explicar, e Daniel fala assim: Nabucodonosor, sabe o que Deus está te falando? Deus está te mostrando o seu futuro, como vai ser o seu futuro. Deus está detalhando como será o seu futuro, e cabeça de ouro é o seu reinado, é você reinando o seu reinado, no seu reinado, é você, sabe, com tudo que você tem, com o poder que você tem, com a autoridade que você tem, você é cabeça de ouro dessa estátua. Mas Daniel vai falar uma coisa para ele, vai falar assim: mas tudo que você tem, que você é porque Deus te deu. Tudo que você é porque Deus te deu. As nossas atitudes determinam o nosso futuro. Por quê? Porque aqui Deus estava mostrando para Nabucodonosor que o futuro dele ia decair. Cabeça de ouro, peito de bronze, perna de ferro, pés de barro. Pés de barro não consegue sustentar. E aqui as nossas atitudes, elas vão determinar o nosso futuro. Deus estava falando para Nabucodonosor: Nabucodonosor, eu estou trabalhando na tua vida, mas aquilo que você, a atitude que você está tomando, o rumo que você está tomando, sabe, vai definir o seu futuro, vai definir aquilo que você tem à frente. Ainda, meu amado, que o seu futuro, o seu presente agora esteja uma maravilha, só está porque Deus está sustentando. Ainda que você esteja vivendo bem na tua vida agora, só está bem porque Deus assim sustenta. Ainda que você não queira saber de Deus, ainda que você esteja caminhando de alguma forma, mas só está indo bem porque Deus tem sustentado a tua vida. Independente da sua caminhada, Deus tem sustentado. Deus fala aqui que sustentou a vida de Nabucodonosor, que era um homem cruel. Ele tem sustentado a nossa vida. Mas tem pessoas que pensam que é com o seu braço. Tem pessoas que estão pensando que é ele que está podendo fazer, que é ele que está agindo com as suas forças. Meu irmão, para de pensar que é a força do seu braço, é Deus que está agindo na tua vida. É Deus que está agindo na tua casa, é Deus que está comandando a tua vida. Mas sem a presença de Deus não tem sustentação para o nosso futuro. Era isso que Deus estava querendo mostrar para Nabucodonosor. Nabucodonosor, hoje você está vivendo, representando essa cabeça de ouro, poder, sustentação, mas há um futuro pela frente, e o teu futuro está indicando que não há sustentação para o teu reino, não há sustentação para continuar desta forma. Aí Nabucodonosor, não precisa nem você ler, mas aqui no versículo 47, ele vai dizer assim: o rei disse a Daniel: certamente o Deus de vocês, que vocês adoram, é o Deus dos deuses,
e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois foi capaz de revelar esse mistério. Nabucodonosor recebe essa palavra e vem com uma palavra bonita. Vem falar que, não, certamente o Deus de vocês, que vocês adoram, é o Deus dos deuses. Uma palavra bonita. Muitas vezes nós recebemos uma repreensão do Senhor e nós falamos bonito, nós falamos, não, realmente o Senhor tem que estar na minha vida. Realmente o Senhor tem que ser, sabe, Ele é aquele que me guia. Mas logo após isso, logo após esta palavra, no capítulo 3, Nabucodonosor faz uma imagem de ouro para ser adorada. Ele acabou de falar que esse Deus é certamente o Deus dos deuses. Mas logo em seguida, faz uma imagem de ouro para ser adorado. Logo em seguida, ele obriga o povo a se curvar diante desta imagem. Logo em seguida, ele cria algo de adoração, sendo que ele teve contato com esse Deus, sendo que ele, sabe, viu Deus agindo através da vida de Daniel. E eu faço uma pergunta para você agora: quais as imagens que você tem criado e que pessoas têm que se curvar diante de você, diante das situações? Muitos têm feito pessoas se curvarem diante da sua prepotência. Tem pessoas feito outros se curvarem diante da sua autossuficiência. Tem pessoas fazendo outros se curvarem diante da sua arrogância. E Deus está falando, eu que sou Deus na tua vida, só reconhece que eu que comando a tua vida. Só reconhece que eu que sustento a tua vida. E nós começamos a criar imagens, sabe? E essas imagens que nós criamos nas nossas vidas começam a fazer com que pessoas, sabe, não consigam buscar esse Deus. Tem pessoas dentro da família, dentro da casa, sabe, criando uma autoimagem de como se fosse de adoração, porque impede que as pessoas busquem esse Deus verdadeiro. Aqui, Nabucodonosor tinha a oportunidade de adorar um Deus que pode fazer todas as coisas, mas ele resolveu criar uma imagem para que as pessoas adorassem, para que as pessoas se curvassem. Suas atitudes, meu amado, pode levar pessoas a passar pelo que não precisa passar. Suas atitudes pode levar sua família a ir por lugares que não precisa ir, passar por caminhos que não precisa passar. Mas as nossas atitudes que vão revelar isso. Quando Nabucodonosor toma essa atitude de criar essa imagem, ele também cria um problema para 3 jovens que estavam lá, que adoravam o Deus verdadeiro, que falaram, não vou me curvar. E esses jovens são lançados na fornalha. Esses jovens são levados para esta fornalha. Então, as nossas atitudes, quando nós agimos com as imagens que nós criamos, quando nós colocamos coisas na nossas vidas que impedem a adoração na nossa família, sabe, que cria obstáculos para pessoas, nós estamos levando pessoas a passar, sabe, por coisas que não precisam passar. Nós só precisamos adorar esse Deus verdadeiramente, como Ele é, e da maneira que Ele é. E aqui no capítulo 3, versículo 24, vai dizer assim, em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Meu amado, não foi os soldados que viram, não foram as pessoas que estavam em volta que viram, mas aqui o próprio Nabucodonosor diz que ele se espanta, e ele olha para aquele lugar, e ele vê não 3, mas ele vê 4 homens andando ali. E ele vai falar que um
tem a forma de um anjo. Deus vai permitir que você veja milagre acontecendo para que você reconheça que Ele está no controle da tua vida, que Ele está no controle da tua casa. Ninguém aqui pôde ver, mas Nabucodonosor, ele vê, é ele que vê. E fala assim, não eram 3 homens que amarramos e jogamos? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Deus vai permitir que pessoas vejam o 4º homem da fornalha, porque tem pessoas que precisam ver para acreditar. Tem pessoas que precisam ver para mudar a sua história. Mas mesmo vendo às vezes, mesmo assim, nós endurecemos muitas vezes o coração, muitas vezes passando, muitas vezes Deus levando até o limite, Deus mostrando, sabe, tem pessoas fechando o coração, e o coração precisa ser tratado, o nosso coração precisa ser tratado. Aqui Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 13, ele vai ter mais um sonho, e esse sonho Nabucodonosor vai dizer assim, no meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas, espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela, e as aves que fazem morada nos seus ramos. Esse é o sonho que ele teve. E no versículo 15 vai dizer assim, mas o toco com as raízes deixe na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, e em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja da erva da terra, junto com os animais. Aqui Deus dá um segundo sonho para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ainda precisa ser tratado. Nabucodonosor viu, sabe, o mover de Deus. Nabucodonosor viu o 4º homem da fornalha. Nabucodonosor baixou um decreto, aqui no capítulo 4, falando da seguinte forma, que a paz lhes seja multiplicada, pareceu-me bem tornar conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Nabucodonosor já reconhecia que o Altíssimo, que Deus já estava fazendo maravilhas na vida dele. E ele diz mais, ele diz no verso 3, como são grandes os seus sinais e como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Nabucodonosor é aquele que estava recebendo a palavra, é aquele que estava, sabe, sendo levado ao limite na sua vida, recebendo a palavra, reconhecendo algumas coisas. Mas Deus conhecia o coração de Nabucodonosor. Deus conhecia e sabia que algo precisava ser tratado. Já, mas aqui não fala nada sobre algo a mais que Nabucodonosor precisava ser tratado. Fala assim no versículo 30 do capítulo 4, vai dizer assim, o rei disse, é uma hora que o rei está lá passeando, vai dizer assim, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Apesar de Nabucodonosor ter sido tocado por Deus em todos os momentos, apesar de Daniel ser usado, apesar de Sadraque, Mesaque e Abednego serem usados, apesar dele reconhecer que esse Deus estava fazendo maravilhas na vida dele, quando chega lá na frente ele fala, tudo isso aqui foi construído por mim, tudo isso aqui é construído pelo meu poder, tudo isso aqui é construído pela minha força, tudo isso aqui é construído pela força que eu tenho nos meus braços, para a glória da minha majestade. Ele começa a se exaltar,
Quando ele começa a se exaltar, Deus já conhece o coração dele. E Deus dá um sonho falando para ele: Nabucodonosor, a sua árvore será cortada. A sua árvore será cortada. Tem pessoas tendo a árvore cortada, sabe? Por quê? Porque não consegue se humilhar na presença de Deus. Não consegue reconhecer que Ele é tudo nas nossas vidas. Não consegue reconhecer que os passos que nós damos, é Ele que nos segura. É Ele que está no comando da nossa vida. Nós temos que reconhecer que todos os dias, quando nós acordamos, é esse Deus que nos acorda. É esse Deus que nos dá mais uma oportunidade de vida. É esse Deus que está conosco todos os dias. Nabucodonosor chama para ele, sabe, toda a glória e fala: tudo que eu tenho é do Senhor. É como se eu falasse hoje: a minha casa que eu construí é com a minha força, é aquilo que eu pude fazer, sabe? É a glória da minha majestade, sabe? É com a minha força, com o trabalho que eu tive. É como se eu falasse para Deus: tu não me ajudou em nada. Eu fiz sozinho, eu agi sozinho. E aqui Nabucodonosor está falando isso para Deus. É quando Deus traz essa passagem e vai falar para ele: no meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas, espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas Deus tem um cuidado com ele, porque Deus fala assim no versículo 15: mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu. Deus fala: na tua vida pode acontecer qualquer coisa. Na tua vida talvez tenha que ser cortada a sua árvore, mas vai restar um toco e eu vou cuidar desse toco. Vai restar uma raiz e eu vou cuidar dessa raiz. Vai haver transformação e você vai crescer de novo, mas vai crescer renovado por minha presença. Vai crescer de outra forma, porque às vezes nós nos sentimos demais e Deus precisa aparar, Deus precisa cortar. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos, mas é Deus podando algumas coisas. É Deus falando: olha, eu tenho que tirar algumas folhas, eu tenho que tirar alguns galhos, mas a raiz está preservada. E ele fala assim: vai brotar orvalho, sabe? E que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, pelo orvalho do céu. Então Deus derrama, sabe, algo que sustenta, ainda que a sua árvore tenha sido cortada, Deus tem sustentado a sua raiz. Deus tem sustentado a sua raiz. Se você ainda está aqui, se você ainda tem força para buscar o Senhor, é porque o orvalho do céu tem chegado na sua raiz e tem te alimentado, tem te sustentado. E porque Deus tem mantido esse toco, porque Deus tem te mantido, e você tem falado: mas eu perdi muita coisa. Talvez eu perdi minha família, eu perdi o esposo, eu perdi a esposa. Não sei o que você perdeu, não sei o que foi tirado, não sei o que a circunstância tirou, mas se existe um toco, existe raiz, vai crescer na tua vida. Essa árvore vai crescer de novo, meu irmão. A sua vida espiritual vai ser levantada de novo. Você receberá um renovo da parte de Deus. Deus não esqueceu de você. Você fala: João, mas aconteceu tantas coisas. Aconteceu, precisava acontecer. Sabe por quê? Deus estava só limpando. Deus não estava matando. Deus estava limpando. E Deus estava preparando, porque essa árvore vai crescer na presença de Deus. E algo tremendo vai acontecer. Deus precisa fazer coisas nas nossas vidas. Deus precisa movimentar. E às vezes esse movimento, sabe, nós sentimos, nós nos machucamos um pouco, mas é Deus tratando as nossas vidas. Mas aqui, depois que Deus fala com ele, depois que dá o sonho a ele,
Depois que ele chama Daniel mais uma vez, reconhecendo o poder de Deus na vida de Daniel. E Daniel fala com ele. E ele falou assim, não, tudo bem, teve o sonho, falou com Daniel. E passou-se um ano depois, ele chega diante do Senhor para falar isso. Que é ele que construiu, é a glória dele, é a majestade dele. Às vezes só passa um tempo, nós já começamos a esquecer de Deus. Às vezes só passa um período, um problema que aconteceu na sua vida, você já não quer colocar mais os pés na casa de Deus. Ei, volta para a presença do Senhor, porque é na presença dele que tem renovo nas nossas vidas. É na presença dele, sabe que nós temos algo novo, é na presença dele. Aqui, passou um ano depois que ele sonhou, e um ano depois, ele já não lembrava mais do Senhor novamente, e ele falava assim, é para minha glória, minha majestade, tudo isso que eu criei, essa grande Babilônia. E aqui vai falar no versículo 33, que no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso, ele viveu lá, e você sabe a história, ele foi expulso do palácio, ele viveu como bicho, ele teve que, sabe, e muitas vezes tem pessoas vivendo como bicho espiritualmente falando, porque quando nós estamos longe da presença de Deus, nós somos como animais, nós pisamos em pessoas, nós traímos, nós matamos, nós fazemos todas essas coisas quando nós estamos longe da presença de Deus. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, tão angelical, não faz nada com ninguém. Deixa essa pessoa sair da presença de Deus para você ver o que ela pode fazer. Talvez você se sinta assim. Já eu sou alguém que eu sempre fui assim, certinho, eu sempre andei desse jeito. Sai da presença de Deus para ver como nós nos tornamos como um bicho no mundo, como o mundo nos envolve, como as coisas acontecem, como você, sabe, começa a se cegar espiritualmente, e as pessoas vão falar para você de Deus, vão falar para você voltar para a presença, você não enxerga, você não ouve, você não consegue, sabe, tomar umas atitudes que te levem para a presença de Deus novamente. Mas algo aqui acontece na vida de Nabucodonosor, e algo pode acontecer na tua vida e na minha vida, quando nós buscamos, quando nós ouvimos, quando nós temos algo guardado. Você pode ter esquecido, você pode ter saído, mas se você teve uma vida, sabe, que você teve uma palavra de Deus, que você recebeu algo de Deus, tem algo de Deus aí guardado no teu coração, meu irmão. E na hora certa vai brotar na tua vida. Na hora certa vai brotar. Eu já não acredito mais no meu milagre. Eu já não acredito mais que eu vou me levantar. Eu já não acredito mais que eu vou viver as maravilhas que Deus tinha para a minha vida. Você pode não estar acreditando agora, mas tem uma palavra guardada aí no teu coração. E na hora certa essa palavra vai brotar na tua vida. E você vai reviver essa palavra de Deus na tua vida. Essa palavra vai brotar, porque aqui no versículo 34, vai dizer assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. O que nós temos que fazer, meu amado, é levantar os olhos para aquele que pode fazer nas nossas vidas. Aqui diz, quando Nabucodonosor levanta os olhos, ele recobre o entendimento que você precisa fazer nessa noite. Talvez você esteja distante do Senhor. Mas eu tenho vindo aqui, você tem me visto aqui. Não é o fato de estar na igreja, é o fato de estar no Senhor. Talvez você esteja vindo na igreja, mas você esteja distante do Senhor. Mas o que você tem que fazer nessa noite? Levantar os seus olhos aos céus e reconhecer que tem um Deus que pode todas as coisas na tua vida. Levantar os olhos aos céus e se render diante desse Deus maravilhoso. Aqui ele levanta os olhos ao céu e ele fala, e recuperei o entendimento. Longe da presença de Deus, nós não temos entendimento nenhum. Longe da presença de Deus, nós ficamos perdidos. E vai dizer assim,
Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, como com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Quem está falando isso? Um rei que achava que tinha poder. Um rei que olhava para a vida dele e falava: eu posso todas as coisas. Babilônia foi eu que criei para minha majestade. Mas aqui um rei que tem a vida mudada e vai falar assim: não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ele está falando: esse Deus tem poder para fazer todas as coisas que ele quer. Nós precisamos reconhecer que nós servimos a um Deus que pode fazer todas as coisas que Ele quer nas nossas vidas. E o que Ele quer nas nossas vidas é o melhor para nossas vidas. Ah, João, mas está doendo. João, mas eu estou sofrendo algumas coisas. Pode estar até acontecendo alguma coisa. Porque Daniel também talvez estava doendo para Daniel, estava doendo para os amigos de Daniel, estava doendo para todo aquele povo. Mas o povo estava sendo tratado, estava sendo cuidado por Deus. Pode estar doendo agora, mas você está sendo tratado por Deus. Vai chegar o tempo do crescimento na tua vida. Vai chegar o tempo do milagre na tua vida. No versículo 36 ele vai dizer assim: nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus companheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino. Ele não perdeu nem o reino dele. Sabe por quê? Deus não estava preocupado em tirar ele do reino. Deus estava preocupado com a vida dele. Deus não está preocupado com o teu emprego. Deus está preocupado com a tua vida. Deus não está preocupado com o teu palácio. Deus está preocupado com o teu coração, meu irmão. Deus não quer fazer contigo: não, eu vou dar uma banda nele, tirar ele daí, vou tirar ele do emprego, vou tirar as coisas que ele tem. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em acertar o teu coração da maneira dele. E ele é Deus suficiente. João, mas tu está falando isso, mas eu perdi muitas coisas. E o que você perdeu, Deus é Deus suficiente para repor todas as coisas nas nossas vidas. Lembra de Jó? Perdeu todas as coisas, perdeu tudo, recebeu tudo em dobro, porque esse Deus faz nas nossas vidas. Jó recebeu todas as coisas. Tem pessoas que vieram de longe abençoar a vida de Jó. Deus toca na vida de outras pessoas para abençoar a nossa vida. Deus faz milagre. E aqui ele fala: os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Ele se achava grande sem Deus, mas com Deus ele se tornou ainda maior. Talvez você se ache alguma coisa, mas você está sem Deus. Com Deus você vai se tornar ainda maior do que você pensa que você é. Com Deus você vai tomar um rumo. Com Deus você vai fazer a coisa certa. Com Deus você vai ir para o caminho certo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. O homem carrasco, o homem que era conhecido pelos outros como aquele que era para temer ele. Um homem que era olhado pela população como alguém que não poderia, de alguma forma, ter a presença de Deus. Mas um homem que era visto por Deus como servo de Deus. Sabe por que isso? Porque Deus conhece o seu futuro. O seu futuro já está nas mãos dEle. Ele só vai te guiar para você entrar no caminho que Ele quer, meu irmão. Mas o teu caminho já está preparado pelo Senhor. O teu final já foi escrito nos céus. E ele vai dizer mais:
porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Sabe, Nabucodonosor está falando? Ele está reconhecendo que ele era orgulhoso. Ele está reconhecendo que ele achava que ele tinha muita coisa. Sabe o que nós precisamos fazer nessa noite? É reconhecer aquilo que está no nosso coração, que precisa ser tirado pelo Senhor. É reconhecer o nosso orgulho e viver na presença do nosso Deus. Talvez Ele queira te levar até o limite, mas nesse limite você será renovado no Senhor. Não sei quanto tempo você está esperando o teu milagre. Talvez você ache que você chegou no limite de esperar o teu milagre. E Ele está apertando, sabe, esticando a corda. Ele está esticando a corda. Mas esse limite é para renovar a sua vida. Esse limite que Ele está preparando, sabe, é para que você viva coisas maiores com Ele. Ele foi renovado, ele chegou até o limite, ele foi além com Deus, mas Deus fez algo por mim e por você que ultrapassou todos os limites. Para salvar a minha vida e a tua vida, Deus entregou seu próprio Filho por mim e por você. Você acha que você chegou nos teus limites? Deus falou assim: o que eu faço para te salvar vai além dos limites humanos. O que eu faço para resgatar a sua vida vai muito além do que você pensa que pode suportar. Deus usa uma situação em que Deus trata não só um povo, mas Deus trata pessoas diferentes em lugares diferentes. Deus usa situações que Ele está tratando não só você, mas Deus usa situações que Ele trata toda a tua família. Através da sua vida, Deus vai tratar a tua casa. Através da sua vida, Deus pode tratar os seus amigos. Através da sua vida, Deus trata pessoas no teu trabalho, porque é assim que Deus faz. E você acha: eu não estou mais suportando, não estou mais aguentando. Sabe por que nós aguentamos? Porque todos os dias Deus nos rega novamente. Porque todos os dias Deus fala: eu estou contigo. Creia, meu amado, se você chegou aqui, é porque Ele está contigo. É porque todo dia Ele tem segurado na tua mão e fala: aguenta mais um dia. Jesus falou: se possível, passa de mim esse cálice, porque estava passando dos limites ali. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus falou: contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Tem horas que nós falamos: Senhor, não aguento mais. Senhor, não suporto mais. Senhor, eu quero resolver a minha situação. Eu quero resolver logo isso. Deus está falando: olha, faz a minha vontade, só isso. Faz a minha vontade, continua na minha vontade. Que Daniel foi até o limite também, mas chegou um dia que Daniel falou assim, lendo a palavra, lendo os livros, Daniel descobriu que o limite também para ele estar naquele lugar, para o povo estar naquele lugar, já tinha cessado. O tempo já tinha passado. O que quer dizer isso, meu amado? Vai chegar o dia que vai passar. Vai chegar o dia, sabe, que você vai saltar de alegria, em que Deus vai falar assim: chegou o teu dia hoje. Acabou. A prova acabou. Esse momento acabou. Sabe? E é bom que Ele fala assim: você foi aprovado. E a árvore vai começar a crescer novamente. Você foi provado e essa árvore vai dar frutos agora. Na presença do Senhor, nós não vamos viver só com a árvore cortada. Nós vamos crescer. Você crê que você pode crescer na presença do Senhor?
Deus tem algo para nossas vidas. Parece até que é o fim. Parece que tem pessoas chegaram aqui e falaram assim: eu vou lá nessa última porta, porque é o fim para a minha vida. Eu vou lá nessa igreja porque eu vou ouvir uma palavra, mas eu sei que é o fim. Pode parecer o fim, meu amado, mas é o começo de uma vida que você tem ainda com Deus. É o começo de uma trajetória. É um começo de novos milagres. Sadraque, Mesaque e Abednego chegam naquele lugar que parecia o fim. Eles começaram a ver milagres de Deus acontecendo. Eles começaram a ver coisas maravilhosas acontecendo. Eles começaram a receber dons. Eles começaram a receber sonhos. Em meio à tribulação, em meio àquilo que parece o fim, Deus está contigo, e ainda assim Deus enche a sua vida de milagres. Deus enche a sua vida, sabe, da presença dEle verdadeiramente. Deus enche a sua vida de propósitos que Ele tem para você. Ainda que você esteja vivendo esse momento que parece o fim, Deus se mostra para você todos os dias. Ainda que pareça o fim, Deus vai lá na fornalha e caminha contigo, dizendo: aguenta mais um pouco. Vocês vão sair da fornalha, vão ficar ainda cativo um tempo, mas isso vai acabar. Ainda que tenha, sabe, a cova, você é jogado na cova, mas na cova tem milagre. Está preso, está passando por um momento que parece o fim, mas os leões não podem te atacar, porque aquele momento não acabou, porque tem coisas para você viver ainda com o Senhor. Então creia, parece o fim, mas é o começo da sua vida. Parece o fim, mas é o milagre que está se desenhando na sua vida. Deus vai fazer, porque Ele é Deus na tua vida. Deus vai fazer porque Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Aguarda mais um tempo, segura mais um tempo, sabe? Sustenta mais um tempo aí, aguenta mais um tempo. Foi preciso o povo esperar aqui 70 anos, ei, espera mais um pouco, vai acontecer. Deus está trabalhando. Deus não parou de trabalhar na tua vida, Ele está trabalhando.